Mais uma obra literária que vai ser adaptada para o cinema, de um grande autor, só que esse filme é bem diferente do que a gente está acostumado quando se fala em Stephen King. Esse é o filme A Vida de Chuck. Vamos lá? Quando eu falei que essa obra é diferente de tudo que a gente está acostumado quando se fala em Stephen King, é porque aqui a gente não vai ver terror, e sim um drama bastante interessante que aborda um tema muito importante, que é a questão da vida. Uma história de afirmação da vida e de mudança de gênero baseada no romance de Stephen King sobre 3 capítulos da vida de um homem comum chamado Charles Crant. O filme é dividido em 3 atos e ele tem uma estrutura bastante diferenciada porque ele começa do final e vai para o início. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele começa aí mostrando a morte de Chuck e depois, no segundo ato, ele mostra uma parte da vida dele e vem para a primeira, que é o início da vida dele. Então, como eu falei, o terceiro ato, ele conta a morte de Chuck e a gente vê que o mundo entrou em colapso, que a internet saiu do ar, tá tendo problema com as luzes, é como se realmente estivesse tendo o fim do mundo. Então começa a ter crises globais, falhas na tecnologia, e aí a gente tenta entender o que está acontecendo. E no meio dessa catástrofe, a gente vê propagandas com a seguinte frase, que é 39 anos incríveis, obrigada Chuck. E aí a gente percebe ao longo do filme que a crise, essa crise global, esse apocalipse que parece que vai rolar aí o fim do mundo, na verdade é o mundo interior do Chuck. No segundo ato, a gente é chamado de A Vida Adulta, onde a gente vê um pouco da história do Chuck na vida adulta, quando ele descobre que está doente, quando ele está vivendo a vida dele de uma forma muito intensa, porque ele sabe que vai morrer. Então, uma simples coisa que pra gente pode ser muito simples, para ele faz toda a diferença. Como o exemplo, né, dançar no meio da rua, ver uma menina tocando bateria e ele simplesmente se entregar àquele som e dançar, como se não tivesse o amanhã. Mostrando também que apesar dele ser um homem comum, a existência dele tem valor. E o clima aqui, nesse segundo ato, mistura um pouco aí de gratidão e melancolia. O primeiro ato, que na verdade é o último ato, é a infância do Chuck. A infância e um pouquinho da adolescência. Então vai mostrar que ele perdeu os pais muito cedo, foi criado pelos avós paternos, e aí acabou perdendo a avó, acabou perdendo o avô, e aos 17 anos ele acabou se virando sozinho. E aí mostra essa questão da celebração da vida, mesmo com a questão da morte. Então, esse filme, né, como eu falei, você não espera um terror dele, mas sim um drama emocional, com um pouquinho de toque de fantasia. Mas aqui, na verdade, o autor quis mostrar um pouco da questão da importância da vida, o quanto ela pode ser simples, mas ela é única e verdadeira. E ela sempre é muito valiosa. E aí ele faz esse simbolismo com o Apocalipse, que na minha opinião ficou bastante interessante, como se fosse a cabeça do Chuck, como funcionaria a morte do Chuck para ele. Então, como se fosse um apocalipse, como se o mundo acabasse, que na verdade está acabando para ele. E ele fez esse significado por conta de uma conversa que ele teve com a professora, de quando ela falou, né, que tudo está dentro da mente dele, tem que ser trabalhado na mente dele, então ele criou esse mundo com uma importância fundamental, como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. É mais sobre valorizar a vida do que sobre o medo da morte. E interessante aqui que ele conseguiu brincar com essa história, trazer a importância da vida pra gente, mas também com esse toque de fantasia. Então, onde ele mora, o Chuck, a casa dos avós, tem um sótão, e dentro desse sótão, eles conseguem ver a morte das pessoas. Então, ele é trancado ali, eles não entram ali justamente para não ver nada. Só que quando ele vai aí de enxerido tentar abrir o sótão, o avô dele tira ele e acaba vendo a própria morte. E com isso, ele acaba sofrendo muito e já sabendo que logo, logo ele vai morrer. É o que acontece no final do filme, quando o Chuck, já adolescente aí com seus 17 anos, ele abre o sótão e ele acaba se vendo numa cama
enfermo e sabendo que ele vai morrer. Na minha opinião, eu acho que ele percebeu que ele ia morrer muito cedo por conta da feição mesmo. Ele vê que ele não tá tão velho, então ele pensa assim que, né, na vida adulta aí vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou acabar morrendo. Então eu tenho que viver da melhor forma possível. Outras pessoas falam que não, que ele sabia que ele ia morrer, mas ele não tinha noção de quando seria. Então ele teve a vida dele normal. E o Stephen King falou que ele quis, dessa forma, de trás para frente, mostrar no último ato a questão da gratidão pela vida. Então, na verdade, ele não é um filme triste, ele é um filme extremamente poético, justamente para a gente valorizar o que a gente tem. Que fica aquela mensagem, né? Por mais simples que a nossa vida seja, por não ter tudo de perfeito, porque ninguém tem uma vida perfeita, mas a gente tem que valorizar cada segundo da nossa vida. E estando ao lado de pessoas que a gente ama, aproveitando cada minuto que a gente tem com essas pessoas, né? Porque igual no caso do Chuck, ele perdeu os pais muito cedo, perdeu os avós, então ele teve que se virar sozinho. Então, o quanto foi importante para ele ter que valorizar essa companhia dos avós. Tem uma cena muito linda que ele dança com a avó dele na cozinha, que para mim assim, é um dos momentos mais simbólicos do filme, né? Mostrando justamente isso, aproveitando cada minuto, por mais que seja uma coisa muito simples, né? Dançar no meio da cozinha. E ele lembra muito daquilo. Então, quando ele é adulto, ele escuta a música e lembra da sua avó, né? Fazendo um gesto para dançar. E ele faz igual. Então, assim, é a simplicidade, mas que ao mesmo tempo é grandioso. Por conta dessa narrativa diferenciada, pode ser que o filme incomode muita gente. Mas no meu caso, não. Eu achei que o filme teve uma ideia brilhante. Sobre o elenco, começando pelo Chuck, Tom Hiddleston, que faz o papel dele adulto. Ele é um ator maravilhoso, já mostrou isso na Marvel, né, sendo o Loki, mas ele não é apenas o Loki, ele é uma pessoa extremamente carismática, simpática, e todo mundo queria ver o Tom dançando em algum filme, porque uma vez ele participou de alguns programas de auditório, e ele dançou e todo mundo ficou encantado com o gingado dele, com a forma dele de dançar, e sempre brincavam, e aí, quando é que você vai aparecer dançando no filme? E aí, a grata surpresa foi nesse filme, uma cena aí, um plano sequência, e ele dançando maravilhosamente bem. Quando ele está na fase adolescente, quem representa ele é o Jacob Tremblay, que é um dos meus atores favoritos dessa geração mais nova. Eu acho que esse ator é maravilhoso, ele é incrível, ele consegue trazer, captar todo esse processo do Chuck e tudo. Só que eu fiquei chateada é que ele tem pouquíssimo tempo em cena, e desde os primeiros filmes que eu vi dele, incluindo Extraordinário, eu acho que ele é um excelente ator, é um carisma em pessoa, ele fez o Quarto de Jack também. E aí ele traz esse personagem na vida adolescente, que tem que se virar sozinho, acaba vendo a própria morte e tem que saber lidar com isso. O Benjamin Pajak, que faz o Chuck, mais novo, ele tem mais tempo em cena que os outros dois, e ele também consegue trazer essa história, essa alegria, mas ao mesmo tempo tristeza de vida, né? Como eu falei, ele perdeu os pais cedos, perdeu a avó, perdeu o avô, então ele teve que se virar sozinho muitas vezes, e ele acaba ficando perdido. A gente vê que ele está numa situação perdida, que ele quer fazer certas coisas e não consegue, é aquele medo, aquele temor, mas que ele teve esse apoio, né? Seja dos amigos, seja da professora, o que é muito interessante, essa ligação, essa construção do personagem. A Carey Gillan tá aqui no filme também. Ela faz a Felícia, que é uma professora, a princípio, da escola onde o Chuck estuda, e depois ela vai trabalhar na área de saúde. Ela acho que deve virar uma enfermeira, né? Apesar também de pouco tempo em cena, ela é uma atriz maravilhosa, tem um carisma incrível, junto com o ator Chiwetel Ejiofor, que faz o Marty, que é o ex-marido dela. Eles têm também boas cenas aqui, uma empatia muito boa, e eles dois protagonizam uns diálogos muito interessantes no início do filme, como eu falei, né? Eles estão ali tentando estruturar, tentando mostrar pra gente o que de fato tá acontecendo ali, que pra gente é essa coisa do fim do mundo. E, inclusive tem uma cena muito engraçada também, quando ele vai chamar os pais dos alunos dele para falar sobre os alunos, né? Como os alunos estão, dar um feedback para os pais. Os pais estão mais preocupados com a questão da tecnologia, de não ter internet, do que com o próprio filho. Aí ele até fala, não se preocupa não, que eu imprimi o trabalho do seu filho. Você imprimiu?
Mas com a tecnologia atual e tal, você imprime, tipo assim, né? As pessoas estão tão bitoladas naquela coisa da internet, da tecnologia, né? Que muitas vezes o simples parece esquisito. E essa cena é muito boa, que ela tem participação de vários atores famosos. O Matthew Lillard também tá no filme, ele também tem uma cena pequena aqui, mas também muito interessante. O nosso querido Salsicha do Scooby-Doo, e o Mark Hamill também, maravilhoso, perfeito como sempre. Aqui ele faz o avô do Chuck, deram uma envelhecida gratificante aí nele, porque o bichinho tá com uma cara de veião assim, engordaram ele, não sei, mas acabaram com o bichinho. Realmente ele parece ter uns 80 anos no filme. Então, assim, para quem gosta de uma premissa diferenciada, para quem gosta dos livros do Stephen King, eu tenho certeza que vai adorar esse filme, porque ele fala sobre isso, né? O simples sempre é o mais importante. E que a gente tem que valorizar a vida, a gente tem que ser sempre feliz, tem que buscar a felicidade, buscar estar ao lado de quem a gente ama. E é isso, sempre procurar ser feliz e valorizar a nossa vida. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. A Vida de Chuck estreia dia 4 de setembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu A Vida de Chuck ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!